Você já parou para ficar olhando certas coisas estranhas nas comidas que você estava prestes a ingerir? Você sabia que os cogumelos respiram por aqueles sucos? E qual o significado por trás da marca estampada na Oreo? Por que existem buracos no queijo suíço? E para onde vai o queijo que estava nesses buracos? Prepare-se para ser surpreendido com essas coisas estranhas que guardam mistérios sobre nossas comidas. Número 10. Buraquinhos nos biscoitos. Você pode ter notado que a maioria dos biscoitos de água e sal tem alguns buraquinhos, o que muita gente nem percebe ou acha que é somente um capricho de design. E não, eles não servem para escorrer o queijo que você colocar ali. Eles são chamados de docking holes e são colocados na massa para ajudar a impedir a formação de bolhas de ar enquanto o biscoito está assando, para que ele fique plano e não forme ar em seu interior. Eles também diminuem as chances de que o biscoito fique encharcado com óleo no meio e ajudam a promover um melhor cozimento. Dependendo do formato e da receita utilizada, os furinhos são mais ou menos importantes, portanto, nem todos os biscoitos necessitam deles para ficar bons. Essas coisas preocupam mais algumas receitas e formas do que outras, portanto, nem todos os biscoitos precisam de furos de encaixe. Vamos apenas esperar que seu nome não tenha nada a ver com a definição do site Urban Dictionary. Número 9. Pó branco do chocolate. Você provavelmente já abriu uma barra de chocolate e notou um estranho resíduo esbranquiçado nela. Não se trata de cocaína. Na verdade, é chamado de chocolate bloom e é causado por dois processos: sugar bloom, que forma um resíduo seco, e fat bloom, que é oleosa. O sugar bloom acontece quando os cristais absorvem e retêm a umidade. Isso pode ocorrer durante a produção ou devido ao armazenamento em áreas úmidas. Já o fat bloom é causado pelo calor e pode indicar um problema de armazenamento. No entanto, isso também acontece se o chocolate não é resfriado adequadamente antes de ser embalado. Se o chocolate tem algum outro tipo de gordura nele que derrete a uma temperatura diferente da manteiga de cacau, ou se o chocolate quente for combinado com um recheio frio, isso acontece. Pelo menos o chocolate Bloom não altera o sabor nem qualquer característica do alimento. Número 8. Textura interna de abacaxi e seus espinhos. O abacaxi tem um sabor doce, mas seu interior tem uma textura estranha e sua casca é mais grossa e cheia de espinhos que muita gente por aí. Sua parte interna, na verdade, se trata de várias frutas fundidas, e é por isso que elas se separam facilmente. Tudo tem a ver com a maneira como os abacaxis crescem. Eles produzem numerosas flores em um espaço pequeno, que por sua vez produz o mesmo número de frutas. Quanto à sua textura externa, bem, os espinhos são na verdade flores murchas, que não servem mais, e são usados para desencorajar os pássaros a pegar as frutas. Outra coisa curiosa, eles se parecem tanto com pinhas que seu nome em inglês e em espanhol fazem referências a elas. Número 7. Mancha vermelha em ovos. Se você cozinha com ovos, provavelmente já abriu um e se deparou com uma mancha vermelha. Não, isso não é uma espinha no ovo. Na verdade, é uma mancha de sangue, ou mancha de carne, causada por um vaso sanguíneo rompido durante a formação do ovo. Ao contrário da crença popular, isso não significa que o ovo foi fertilizado, apenas que ocorreu um erro quando o ovo foi formado. Uma técnica usada nas fábricas de ovos detecta alguns desses ovos manchados de vermelho e removem eles da linha, mas é impossível ver todos, principalmente nos marrons. De qualquer forma, sempre fica a pergunta: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Número 6. Veias azuis no queijo. Alguns tipos de queijo apresentam veias azuis em sua estrutura, e não é necessariamente apenas o gorgonzola que tem isso. Na verdade, todos os queijos azuis são produzidos usando uma cultura de fungos chamada Penicillium roquefort. O fungo é adicionado ao leite, junto com as bactérias, no início do processo de fabricação do queijo. À medida que o queijo envelhece, o fungo continua a crescer. E depois de atingir um certo ponto de crescimento, é considerado pronto para o consumo. Embora você não goste da ideia de comer mofo, é isso que dá aos queijos azuis o seu sabor característico. Se você está se perguntando por que alguém teve a genial ideia de comer queijo com mofo, então fique tranquilo, nós também nos perguntamos sobre isso.
No entanto, segundo a lenda, o queijo azul foi descoberto quando um jovem, almoçando pão de queijo de leite de ovelha, deixou sua refeição em uma caverna próxima para dar uma volta por aí. Quando ele voltou, meses depois, o mofo transformou seu queijo em um queijo Roquefort. Agora, porque ele decidiu comer o queijo velho, segue sendo um mistério. Número 5. Hifas dos cogumelos. Você deve ter notado que os cogumelos têm estruturas parecidas com as brânquias de um peixe. Eles são diferentes das brânquias, embora semelhantes. Cogumelos são corpos frutíferos, produzidos por fungos. Enquanto as brânquias ajudam os peixes a respirar, nos cogumelos, as hifas ajudam a que eles espalhem seus esporos e a se reproduzirem. Os esporos são jogados das hifas, movendo-se um pouco na horizontal e depois caindo verticalmente. Em algum momento, eles são capturados pelas correntes de ar ao redor da tampa do cogumelo e levados pelo vento. Então, não precisa se preocupar, seu cogumelo não vai se sentir sufocado se você derreter um pedaço de queijo nele. Número 4. Recheio vermelho nas azeitonas. As azeitonas com esse recheio vermelho são aperitivos clássicos. Essas tiras vermelhas são um tipo de pimentão, um pouco adocicado, o famoso pimentão vermelho. Como as azeitonas têm um sabor forte quando frescas, elas costumam ser curadas em salmoura, mas mesmo assim, muitos precisam de outro sabor misturado para agradar ao paladar. Aí que entram os pimentões, que são fatiados e colocados nas azeitonas, principalmente nos Estados Unidos. Curiosamente, na Espanha, é muito comum que as azeitonas sejam recheadas com anchovas. Eu prefiro sem nada dentro. Número 3. Buraco da rosquinha. Você já se perguntou por que motivo as rosquinhas precisam ter um buraco no meio? Ninguém sabe ao certo como resolveram colocar um buraco lá, mas a história mais conhecida é que um marinheiro chamado Hanson Gregory inventou esse design porque massas fritas eram sempre pastosas no meio. Existem várias versões diferentes dessa história, e, estranhamente, nenhuma delas faz referência à semelhança da massa com uma boia salva-vidas. As histórias falam que Gregory fazia um buraco no meio de seus bolos antes de fritar, para que cozinhassem uniformemente, ou para que ele pudesse ir guardando rosquinhas no timão do navio. Não demorou muito para que elas se tornassem populares nos Estados Unidos, sendo frequentemente vendidas por trabalhadores ambulantes. É possível que o buraco tenha sido adicionado aos donuts para que fossem guardados e vendidos de uma forma fácil. Sabia que alguns lugares vendem o buraco da rosquinha por separado? Número 2. A estampa do Oreo. Quando você abre um pacote de Oreo, já pode ter se perguntado sobre aquele padrão geométrico estampado nele. Esse padrão passou por várias mudanças, sendo a versão mais antiga uma coroa de flores e a palavra Oreo. Desde 1952, tem sido um ponto com 4 triângulos irradiando para fora, com uma cruz de 2 barras. É uma variante do logotipo da Nabisco, mas alguns acreditam que ela também seja semelhante à Cruz de Lorena, carregada pelos Cavaleiros Templários. A cruz de 2 barras e o ponto com triângulos estão associados à Primeira Cruzada e aos Cavaleiros Templários. No entanto, a maioria dos clientes hoje o vê como um trevo de 4 folhas. A Nabisco nunca declarou publicamente por que escolheram esse design e nunca confirmou quem projetou o mesmo, embora muitas pessoas acreditam que tenha sido William Turner. A Nabisco só disse que ele fez um trabalho para a empresa durante esse período. Número 1. Buracos do queijo suíço. O queijo suíço é famoso por ser cheio de buracos. Sim, os buracos voltaram para esse vídeo. No caso do queijo suíço, geralmente se atribuem os buracos às culturas de bactérias usadas para processar o produto, mas, na verdade, eles existem por causa de pedaços de feno que caem no leite. Pedaços microscópicos de feno sempre acabam caindo no balde da ordenha. Depois, à medida que o leite envelhece e é transformado em queijo suíço, as partículas vão lentamente criando buracos no queijo. Isso explica por que o queijo suíço hoje tem menos buracos do que há 15 anos atrás. Os métodos modernos de ordenha mantêm menos pedaços de feno fora do leite. Com a marca registrada do queijo, que se parece à lua, aposto que você não imaginava que os buracos do queijo suíço fossem algo assim tão sem querer. Então é isso. Você conhece alguma outra coisa estranha sobre nossa comida que deixamos de listar aqui? Conta pra gente nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima!